Olá, pessoal! Após a gente ter montado esse formulário de publicação, a gente vai dar função para ele agora, para que depois que a gente clique nesse botão de cadastrar, ele insira uma nova publicação dentro do nosso blog e essa publicação também aparecerá nessa tabela daqui de baixo, caso a gente queira alterar ou excluir ela no futuro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso publicação.php, né, na nossa view, e fazer algumas modificações. Aqui no nosso form open, onde ele aponta para admin e usuários inserir, agora ele vai apontar para a publicação, que é o controlador que a gente está trabalhando no momento. E aqui a gente precisa também dar um ID e um name aqui para o nosso select. Então eu posso copiar dali do label e colar aqui duas vezes. Só que nesse segundo aqui eu vou colocar name, né? Onde está ID, eu coloco o name. Feito isso, eu posso voltar aqui para o meu publicação.php, né? O nosso controlador, e começar a trabalhar no método inserir dele. Aqui, esse meu isUnic, eu posso apagar e eu posso duplicar aqui esses códigos aqui mais duas vezes, para a gente começar a trabalhar com as nossas validações. A primeira validação que a gente vai trabalhar é a do título. Então eu coloco aqui no meio o título. Aqui embaixo eu vou colocar o subtítulo. Então eu também coloco aqui embaixo subtítulo. E neste daqui eu vou colocar o conteúdo. E aqui no meio eu vou colocar conteúdo. Só que o meu conteúdo ele vai precisar de no mínimo 20 caracteres para ser aceito pelo nosso sistema. Os outros dois vão ser 3 caracteres mesmo. Caso as informações se esbarrem em uma dessas validações, ele vai ser redirecionado para o meu método do Unix para que o usuário tente fazer a inserção novamente. Caso as informações passem pelas minhas validações, ele vai cair aqui no meu else para que as informações sejam salvas lá no banco de dados. Então eu vou criar algumas variáveis aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, o título também eu vou apagar e vou copiar para baixo essas linhas aqui. Então eu vou colocar aqui título, aqui embaixo eu vou colocar subtítulo, embaixo do subtítulo eu vou colocar o conteúdo, aqui eu vou colocar o data, aqui eu vou colocar usuário e vou criar mais uma aqui que é o categoria, né, que a gente também precisa salvar lá no banco de dados. Só que em vez de ser txt, eu vou colocar o que eu coloquei lá no name dele, né, lá no nosso formulário, que é o select tracinho categoria. Feito isso, eu vou mudar aqui de model categorias para model publicações e vou adicionar aqui entre parâmetro, né, o subtítulo, o conteúdo, o data, o usuário e o categoria, certo? E após ter dado certo a inserção lá no banco de dados, eu quero que eu seja redirecionado para o publicação. Eu vou aproveitar, já vou fazer o excluir de uma vez, que ele é muito simples de se fazer. Eu só vou mudar aqui de modo categorias para modo publicações. E eu também quero que ele me redirecione para o publicação, caso eu consiga excluir corretamente. Feito isso, eu vou criar esse meu método de adicionar e esse meu método de excluir lá dentro do meu publicações underline model. Então vou vir aqui, vou dar aqui um public function,
adicionar, e aqui entre parâmetros eu jogo as variáveis aqui. Agora aqui eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de dados, que vai ser igual vou colocar aqui título. Eu vou criar os meus dados aqui de novo, que vai ser igual deixa eu até duplicar isso aqui para ficar mais fácil. Subtítulo, conteúdo, data. Como esses campos aqui, ó, amarelinho, tem que ser igual ao do banco de dados, idêntico do banco de dados, aqui eu vou colocar user, né? E aqui usuário. Aqui eu vou colocar categoria e aqui também categoria, certo? E vou dar um return no meu thisDB insert na minha tabela de postagens, passando para lá os dados. Agora já vou aproveitar e vou criar o meu método de excluir para a gente poder testar lá no nosso formulário. Public function excluir. Como parâmetro ele vai receber o ID, né, que vai ser comparado com o ID criptografado. Então vou dar aqui um thisDB where onde o ID MD5 do meu ID tem que ser igual ao ID que eu estou passando por parâmetro. E vou dar aqui um return no meu thisDB delete, né, para apagar na minha tabela de postagens. Feito isso, eu posso salvar, vou vir aqui no meu formulário, vou atualizar e vou tentar inserir aqui uma informação. Então eu vou colocar aqui viagens, eu vou colocar aqui viagens para o exterior, como subtítulo eu vou colocar em breve irei morar no Canadá, e vou colocar, preencher esse conteúdo aqui com essa informação. Vou adicionar uma data, né? Vou colocar aqui o 28. Quando eu clico, ele já passa para cá o horário também que eu estou fazendo isso e o dia. E vou colocar aqui cadastrar. Ele deu um erro aqui, ó. Meu model, eu digitei alguma coisa errada aqui. Aqui, ó, é insert, certo? Então deixa eu salvar. É bom acontecer uns erros aí que a gente também aprende com os nossos erros, né? Agora eu vou tentar cadastrar, certo? Aí apareceu aqui, ó, viagens para o exterior, apareceu o domingo certinho. Agora eu vou ir lá no meu blog e ver se essa publicação já está aparecendo lá. Olha lá, ó, viagens para o exterior, é a primeira que apareceu, que foi a primeira que eu adicionei. Se eu vier aqui em viagens, ele aparece aqui também, porque foi a que eu acabei de adicionar. Se eu clicar em outro aqui, cinema, por exemplo, ele não vai estar, né, porque não foi essa categoria que eu escolhi. Agora vamos testar o deletar. Eu vou clicar aqui. Ele deu um erro aqui de sintaxe.
Ah, coloquei ISO, ó, em vez de colocar ID. Então deixa eu mudar aqui, já corrigi esses errinhos com vocês. Deixa eu voltar aqui e agora eu vou tentar apagar de novo, certo? Não deu nenhum erro, não retornou nenhum erro pra gente, então sumiu daqui a publicação que eu acabei de colocar. E aqui ela, vamos ver aqui no nosso home, olha lá, ela estava aparecendo aqui logo no início, agora ela já não está mais aqui porque eu acabei de excluir ela.